Fala, meus amigos, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, para me animar um pouco. Hoje eu fiquei separando os produtos para colocar na lojinha amanhã, lá no Instagram. E ó, separei bastante coisa. Quer dizer, não é, tem mais coisa aqui, mas ó, separei bastante coisa. Essa camisa do West Ham aqui, aí vai cair tudo aqui. Camisa do West Ham, tudo personalizada. Essa aqui também de goleiro. Tem um monte de coisa legal aqui, tá, gente? Que eu vou postar amanhã. Shorts também, ó, shorts de jogo. Essa camisa aqui que muita gente pede também. Essa aqui, aquela especial com pet, com número, com nome de jogador. Tem um monte de produto legal que eu vou postar. E camisa de time também. Olha essa aqui que legal. Essa aqui eu faço questão de vender. Ó. Lembra dessa camisa aqui? Uma camisa bonita, mas olha de quem que é. Em pet da Sul-Americana. Deixa eu mostrar direitinho pra vocês, peraí. Pet da Sul-Americana aqui. Olha de quem é. Isso aqui é pras viúvas, hein? Isso aqui é pras viúvas. Ah, de quem é a camisa? Pra quem tá com saudade, tem bastante camiseta que eu separei. E, ó, pra você falar como eu torço pra esses caras, né? Olha como eu torço pra esses caras, ó. Tenho duas camisas do Reinaldo. Vou colocar para vender amanhã na lojinha. Ontem eu dispensei os moleques lá e a menininha que cuida. Dispensei e falei, não tem clima para vender nada do São Paulo, nem ontem nem hoje, mas amanhã eu vou mandar esses produtos para eles hoje. E aí, saindo daqui, eu já deixo com eles. Eles vão fotografar. E amanhã à tarde, mais ou menos à tarde, depois das 2, porque a loja funciona das 2 às 8, que eles ficam de plantão das 2 às 8. Aí você entra lá, lojinha do Barolo no Instagram, tá? Se você quiser nos ajudar. E tem uns produtos legais, tudo sempre bem cuidadinho, tudo produto bacana. O pessoal tá recebendo, tá entrando em contato com a gente para agradecer, dizer que os produtos são bacanas. Obrigado, tá, gente? Hoje estão aí os nossos patrocinadores, tá? A KTO tá aí, porque ontem eu não quis associar. Se bem que hoje também só mais um escândalo. Agora a caneta, até a caneta pros gordos lá, pros pereba, cabeça de bagre, obeso, gordo, fora de forma, era irregular. Vou explicar para vocês. E não tenho nada contra gordo, muito pelo contrário, até porque eu também sou bem acima do peso, até já usei essa caneta aí. Só que a minha era regular, né? A minha não podia causar problema físico. E aí, vocês lembram que tinha uma discussão que essa caneta poderia ter, o uso dessa caneta poderia ter facilitado as lesões dos jogadores. E aí o médico lá falou, não foi demitido, né? Foi demitido não, rompeu o contrato. Não tem nada a ver. E a caneta irregular? Caneta irregular, será que não corria risco? Você coloca um equipamento que não é aprovado pela Anvisa e os jogadores correm risco, velho. É só no São Paulo, vai saber, né? Agora sempre fica a dúvida, vai saber, né? Como é que esse cara entrou lá, essas canetas, como é que arrumaram esse... A gente vai falar sobre isso, tá? Se você quiser nos ajudar no Pix, tá aí, mas também o nosso Apoia-se, eu nem tive coragem de pedir Pix para vocês. E aí a gente falou ontem, né, sobre o escândalo, e sabe o que eu vi nos comentários? Claro, a indignação e a revolta dos amigos, né? Todo mundo bem indignado, bem revoltado, mas eu vi muita gente falando, Barolo, era o que faltava para eu largar a mão de vez. Era o que faltava. Gente falando, estou cancelando meu sócio torcedor. Gente que já tinha cancelado o sócio torcedor, que quando soube das denúncias, né, antes do vídeo, teve gente que viu o vídeo e viu as denúncias, leu a matéria e falou, cancelando, não vou dar dinheiro na mão desses caras, para enriquecer essa gente. E aí é isso, gente. O torcedor do São Paulo não é trouxa. E aí a gente teve manifestações dos envolvidos, né? Manifestações patéticas, aquilo que eu falei para vocês. As notinhas de repúdio, com muita surpresa que eu vi o áudio. A tal da Mara, o Schwartzman lá e o Carlos Magno. O Carlos Magno, ele publicou um texto completamente confuso, que não dá para entender porra nenhuma do que o cara escreve. Cara que não tem, sabe, cognição para juntar uma frase na outra. É o CEO do São Paulo, esse cara aí. Tudo atrapalhado. Fala do cantor do Coldplay. É bizarro, gente, é bizarro. Eu não vou ler aqui na íntegra porque é vergonhoso, é patético. E hoje, o covardão do presidente, que em vez de dar uma entrevista coletiva, chamar a imprensa, esclarecer, divulgou um texto podre também, um texto ridículo. Eu não sei, né? Vamos ver, não gosto de fazer pré-julgamento, né? Gente, aquilo que eu falei para vocês, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada.
Agora a oposição lá, que a minoria está tentando assinatura para tentar afastar o presidente. Só que tem que ter assinatura para avançar esse processo. Aí o Outen lá, que é o presidente do conselho, que é amicíssimo do blogueirinho, tem que aprovar. Não vai acontecer nada, gente, não vai acontecer nada. Se bobear, antes do carnaval tá todo mundo aí desfilando, né? Que eles gostam de desfilar. Desfilando e tá todo mundo de volta, gente. Não vai acontecer nada, absolutamente nada. Vou deixar o vídeo de ontem na janelinha, que é o verdadeiro desabafo de um torcedor vergonhado e chateado com tudo que aconteceu e que vai acontecer ainda, né? Porque agora o que acontece? Um órgão de imprensa publica, eu sei disso porque eu sou jornalista, eu conheço como é que funciona. Um veículo de imprensa publica uma matéria como o GE divulgou. Outras empresas jornalísticas vão atrás também. Pô, vamos lá, gente, tá tendo coisa lá, vamos investigar. E aí no dia seguinte já teve essa história da caneta aí, que a caneta era irregular. Então vai aparecer podre toda hora. Só que eu tava vendo uma live do Thiago Leifert, e o Thiago Leifert, que é São Paulino, fala uma coisa que é muito coerente, que eu concordo com ele 100%, que ele falou que ele acha que lá dentro tem muito mais gente pistola porque não tava nesse esquema do que indignada com o esquema. Pô, que graninha boa, hein? Pô, podia ser eu. Eu também acredito nele. Eu tenho a mesma opinião que ele. É uma pergunta, né? Será que tem gente mais preocupada em, nossa, vamos punir os responsáveis? Ou fala, porra, podia ser eu nesse esqueminha, essa boquinha aí. E o que acontece? Sempre que acontece... O meu pai que me ensinou isso muitos anos atrás, ele falava o seguinte, quando estoura um esquema desse, quando você tem um problema assim e ele vaza, é porque alguém deixou de ganhar. Alguém que tá pistola e joga no ventilador, que no caso foi a tal da Adriana aí. E é isso, gente. Agora, a chance de começar a aparecer coisa é muito grande. E a gente sabe, a gente está vendo agora como é que as coisas funcionam no São Paulo. Então, pode se preparar que vem mais por aí. E essa publicação do Casares, que moral que tem esse cara, velho? Qual é a moral que o presidente Júlio Casares tem para falar qualquer coisa numa nota? Qual é a moral que essa gestão tem depois de tudo que aconteceu? Tudo que aconteceu. Não estou falando só dos áudios, não. Com a ex-mulher dele, que até hoje é mulher dele, né? Porque documento. Por que a ex-mulher até hoje não está junto mais? Será que é porque negócio de sócio do clube? Não sei, sinceramente não sei. Ainda é como mulher dele. Então, que moral que esse cara tem? Aliás, esse Douglas Schwartzman que eu falei para vocês, ele tem um monte de acusação, já foi envolvido num monte de polêmica desde 2014, lembra? O áudio que eu falei para vocês ontem é uma conversa do Aidar e do diretor de futebol lá, uma gravação que o Aidar fala assim, pô, o Douglas está pedindo comissão em tudo, ele veio até aqui, descaradamente. E aí, nessa época, esse Schwartzman era diretor de marketing e comunicação. Essa gravação levou à renúncia do Aidar, aí um conjunto de várias outras denúncias fez com o Ministério Público entrasse em ação, o São Paulo foi investigado, isso tudo aconteceu em 2014 e 2015. Sabe quem era o vice-presidente na época? Chuta quem era o vice-presidente. Júlio Casares. Você percebe que eu falo para vocês? Isso aí, 2014, a gente faz mais de 10 anos. O vice-presidente era o Casares. Investigou, mas o cara foi inocentado. Porque... Você entende? Por que eu falo que eu acredito que não vai acontecer nada, absolutamente nada? E o Tagarella que o Belmonte, né, que depois que saiu do São Paulo tem todas as soluções para os problemas, eu vou falar uma frase que ele disse tempos atrás, abre aspas, esse ano eu consegui colocar o Douglas lá em Cotia. Eu disse ao presidente Júlio, eu quero lá, coloca ele lá que ele vai me ajudar. Fecha aspas. Então o Tagarella, que agora é o sabe-tudo do São Paulo, ele que foi o responsável por trazer o Schwartzman para Cotia. Levar para Cotia, levar esse cara para Cotia. Né, que é onde acontecem as negociações dos moleques da base, onde tem muito dinheiro envolvido, né, porque são transações, né, importantes, com jovens valores. O Belmonte foi o responsável de colocar esse Schwartzman lá, esse cara que está aí há tantos anos. Ele teve todos esses problemas lá em 2014, 2015 e voltou para o São Paulo. Por isso que eu falo, até o carnaval, antes do desfile da Escola de Samba de São Paulo, eles vão estar aí de novo. Aposto quando você quiser que eles vão estar aí de novo. E aí teve a história da caneta, né? A história da caneta que o médico lá, que a gente gravou vídeo, tem vídeo no canal,
falando, o médico lá, que não, porque o cara que caiu de paraquedas lá, que também é consultor do São Paulo, ninguém sabe como o cara apareceu lá, que estava dando caneta emagrecedora para jogador, que gerou uma polêmica danada, porque algumas pessoas lá dentro começaram a desconfiar que não podia ser essa caneta aí que tivesse aumentando o risco de lesão dos jogadores. E o cara, não tem nada a ver, foram 2 jogadores só, 2 cabeça de baga e gordinho. E aí descobriram que a caneta que ele usava era irregular, velho. Não era aprovada pela vigilância sanitária, cara. Olha isso, cara, olha isso. Aí rescindiram o contrato, o São Paulo rescindiu o contrato. O nome dele é Eduardo Rauen. Rescindiram o contrato porque o cara era responsável por essa caneta emagrecedora, gente. Esse clube é tão sujo, esse clube é tão imundo, essa gestão é tão suja, é tão imunda, que até as canetas emagrecedoras eram podres. E os jogadores correram risco, os caras que usaram isso, os perebinha gordinho, os guerreirinho gordinho, correram risco, porque era um equipamento podre, era um equipamento que não tinha autorização, não tinha registro para usar, não podia usar a caneta. É um risco, é um produto seríssimo, tem um monte de componente, pode prejudicar a saúde do jogador. Olha o nível dessa gestão podre do Júlio Casares, gente. Olha isso. Imagina como está se sentindo o jogador que usou, velho. Porque eu duvido que o jogador soubesse que a caneta não era aprovada, não era regular, não estava regularizada. Cara, olha o fundo de poço que chegou o São Paulo Futebol Clube, gente. Olha a podridão, a imundície dessa gestão. Olha o amadorismo dessa gestão. E só para encerrar, para a gente falar sobre campo, né? A gente falou, muitos amigos falam assim, Barulho, você tem que ser presidente do São Paulo. Eu não tenho capacidade para ser presidente de clube e eu também não teria condições emocionais de ser presidente do clube. A gente nem comentou muito, né, por causa da vergonha do escândalo, a gente nem comentou muito a eliminação do Cruzeiro e do Fluminense, né? O Vasco classificado, graças a Deus não teve nenhum idiota viúva do Diniz, pelo menos do Zubeldia até um monte, mas do Diniz como já está lá atrás, o Diniz também perdeu tudo, já que disputou, quase caiu com o Vasco. Eu acho que as viúvas ficam com um pouco de vergonha, porque por incrível que pareça ainda tem imbecil viúva do Fernando Diniz, ainda tem, que queria o Diniz, que acho que o problema é o treinador, que eu pedi a cabeça e o São Paulo só tá assim por causa disso. Tem doente que acha isso. É que foi o Diniz. Se fosse o Zubeldia, tem muito mais. Jumento que acha isso. Viúva do Diniz. Do Zubeldia. Mas a gente nem comentou o tal do Gabigol, né? Cara, e tem cara que fica mamando jogador de futebol, cara. Olha o pênalti que o tal do Gabigol bateu no goleiro do Corinthians. Sabe por que eu falei que eu não tinha condições emocionais de ser presidente de um clube? Sabe por quê? Se eu sou presidente do Cruzeiro, juro, se eu sou presidente do Cruzeiro, eu espero o Gabigol lá no vestiário. Na porta do vestiário, vamos dizer o seguinte, que eu falaria assim pro Gabigol, não tomaria nenhuma atitude intempestiva, mas eu falaria o seguinte pro Gabigol. Gabigol, aqui está o seu contrato, você está demitido por justa causa. Você pode tomar banho aqui, já que você posta a foto com a camisa do Corinthians, você toma banho e não coloca nada, nenhuma roupa do Cruzeiro, nenhuma roupa sua, e pede para seus amigos do Corinthians. E você não volta para Minas com a delegação, você vai de pega um Uber para Minas, você não volta com a gente para a delegação. Mas eu não sou presidente de clube, né? O problema é do Cruzeiro. E aí tem time querendo, o Santos está querendo. Sabe quando que eu queria um jogador como esse no São Paulo? Você já imaginou o Gabigol no São Paulo? Já imaginou? Eu acho o Gabigol um bom jogador, eu gosto da personalidade dele, o cara que tem personalidade. Mas, gente, sério, tudo tem um limite, né, gente? Cara, o pênalti que ele bateu. Porra, gente, vocês estão de brincadeira comigo. Mas isso, é futebol. E aí tem gente que fica babando, ilustrando bola de jogador de futebol, gente. Jogador, né? Gabigol. Desculpa, gente, desculpa. Quando acontece um negócio desse, assim, que no começo dá uma tristeza danada, mas depois dá uma revolta, né, com tudo que acontece no futebol, essa podridão, essa imundice, com essa paixão que a gente tem, né, que é o futebol, que é o nosso time do coração. Quando acontece, depois os dias vão passando, a gente vai vendo as coisas acontecendo, né, e agora o Corinthians disputando o título, o Vasco disputando o título, o Flamengo amanhã jogando contra o PSG, e a gente no São Paulo, o tal do nutrólogo, dando caneta irregular para gordinho cabeça de bagre do elenco do São Paulo.
A que ponto chegamos, meus amigos? A que ponto chegamos? Somos patrocinados pela KTO, faça o seu cadastro. Está jogando o Chelsea agora, Chelsea pela Copa da Liga Inglesa. Eu não gosto de apostar nesses jogos, mas o Chelsea é uma boa... Vamos fazer uma fezinha no Flamengo e PSG? Eu vou de Flamengo, eu vou de Mengão. Como não acerto uma, eu vou de Mengão. Acho que vai dar 2-1 Flamengo. Então, se você quiser faturar uma graninha, tá aqui não. Se divertir, não é faturar grana, faturar nada, é pra se divertir. Tem o cadastro aqui, mete lá 2-1 pro PSG e 5. Eu vou fazer isso agora, nesse momento. A gente se encontra amanhã, tá bom, meus amigos? Amanhã eu faço aniversário, amanhã é 56 anos. Olha os presentes que o São Paulo me dá. Vamos ver o presente que vai vir amanhã essa semana. Esse ano foi maravilhoso, muitos presentes. Vamos ver o que... Essas semanas estão sensacional. Vamos ver o que tem de presente amanhã. Deve explodir mais uma podridão. E eu tô com a camisa do Paulista de Jundiaí. Essa semana eu vou gravar vídeo todos os dias com a camisa do Paulista de Jundiaí, que eu tenho umas 4. Amanhã eu vou gravar com a de goleiro, que é laranja, bonita. Então, ó, deixa os parabéns pra mim. Deixa os parabéns pra mim. E que eu faço 56 amanhã, quando falarei com vocês, estarei mais velho. E agradeço muito. Peço pra você se inscrever, pra você compartilhar os vídeos do canal, pra gente ir pra mais São Paulinos ficarem cientes do que está acontecendo e compactuar com a gente a tristeza e a vergonha que hoje é torcer para o São Paulo Futebol Clube, dessa gente aí que está na mão dessa gente, que está na mão desse bando desse bando. Vamos ficar por aqui. Fique com Deus, forte abraço, a gente se encontra amanhã, tá? Tchau, tchau.